Bom dia. Hoje eu quero falar sobre um tema que é muito debatido e que no Brasil é ensinado de uma maneira completamente diferente sobre o que eu quero explicar e falar hoje. Veja bem, o meu fundamento, a minha base veio da Bíblia. Vem da Bíblia, eu tenho pedido muito a Deus uma revelação mais profunda e mais clara sobre a soberania de Deus na nossa vida. Até quando Deus pode e tem responsabilidade sobre as coisas que acontecem com a gente e no mundo, e até quando e até que parte a gente tem autoridade e responsabilidade com as coisas que acontecem na nossa vida e no mundo. E como isso é um tema que abrange muitas coisas, o que afeta muitas áreas e muitas pessoas, afeta a nossa maneira de pensar, a maneira de ver a Deus, de relacionar e de entender o que Deus fez por nós. Eu dividi esse tema da soberania de Deus em 3 partes. A primeira parte a gente vai começar lá no começo, que é em Gênesis, que eu quero mostrar de uma forma detalhada a autoridade que Deus deu para a gente, no momento que Ele criou o céu e a terra, no momento que Ele criou a terra, como Ele colocou, como Ele posicionou o ser humano na terra. A segunda parte que eu quero falar sobre a soberania de Deus é a diferença entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, porque muita gente acha que do Novo para o Velho foi só um livro diferente do outro, ou uma página branca entre um e o outro, e não é assim. Tem uma grande diferença entre como os santos e os cristãos viviam no Testamento Antigo, e uma diferença muito grande de como nós que somos discípulos de Jesus, como nós vivemos no Testamento Novo. E a terceira parte é a bondade eterna de Deus, que foi a cruz, a salvação. O que Ele fez por nós. Então, qual é a parte, qual é a função da soberania de Deus em relação ao que aconteceu na cruz? Bom, para começar, lá do comecinho que é em Gênesis, eu gostaria que vocês vissem comigo a primeira coisa, que foi a criação do homem. Na criação do homem, isso aconteceu depois que Deus tinha feito os animais, Ele tinha feito as plantas, Ele tinha feito a luz, então várias coisas foram feitas e enfim chegou a parte do homem. E em Gênesis 1:26 está escrito: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Então ele estava falando com o Filho e o Espírito Santo, porque Deus é uma trindade, são 3 em 1. Então quando o mundo foi fundado, Jesus estava lá presente. É isso que a gente vê muitas vezes no Testamento Novo, que ele fala: desde que o mundo, a fundação do mundo, eu sou. E ele falou que fazemos homem à nossa semelhança. Tenha ele domínio. Domínio é autoridade, é estar por cima, é ter uma função mais importante do que os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso é muito importante de entender. Deus, ele criou um ser humano como a semelhança de Deus. Ele quis e ele colocou e ele deu a responsabilidade para nós, por isso que a gente funciona, a gente vive, a gente é diferente de todo animal racional. Temos um raciocínio, temos uma consciência de que Deus existe. E em Gênesis 1:27 é muito interessante ler isso. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quer dizer, antes de tudo acontecer, que Adão foi feito do pó, que a Eva veio da costela, antes de tudo isso, Deus criou. Eu imagino que o que Deus está falando aqui agora é a parte espiritual do homem. Então, ele criou
O homem que é na imagem da Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo, e naquele momento ele criou o homem e a mulher. E lá no finalzinho do primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus fez isso, ele viu que era bom. Foi a última das criações dele. No 7º dia ele descansou, o homem e a mulher. Foi a última coisa que ele criou. E ele olhou para trás e ele falou, é bom. E quando a gente passa para o segundo capítulo, vai começar a falar sobre a formação do homem. Então, vamos falar sobre Adão sendo formado e depois Eva sendo formada. A gente vai dar uma olhada aqui muito rápido. A parte do homem, que é 2:7. Então formou um Senhor ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, até agora a gente viu no capítulo 1 que ele criou a homem e a mulher, e agora ele soprou nas narinas e ele foi uma alma vivente. Então, Adão foi formado. Adão teve uma alma, teve um espírito e teve um corpo. Nós somos feitos de 3 partes. Todo ser humano é feito de um corpo, que é a nossa capa, que é o que a gente vê, o que a gente sente, uma alma que são nossas emoções, e um espírito que é o que mais profundo no ser humano. Então, a partir desse momento foi uma alma vivente. E depois a gente vê que Deus criou a mulher. Isso aí é 2:21 e está escrito aqui: então Deus fez cair sobre Adão, sobre o homem, um sono pesado, e ele adormeceu. Tomou das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a uma mulher e lhe a trouxe. Então, da costela de Adão, a mulher foi formada. Maravilhoso de ver a nossa criação e formação. Então, é o que a gente vê, a grandeza, a perfeição. Tudo que Deus fez era perfeito. Ele mesmo falou, quando ele criou tudo isso, ele falou que era perfeito. Ele criou o ser humano, o homem e a mulher, com uma só única motivo, objetivo, para que nós amássemos ele, para que a gente possa ter uma relação com ele, para que a gente possa andar com ele, como Adão e Eva andavam com Deus pela noite. E depois disso, quando a gente passa para o capítulo 3 de Gênesis, aí é que acontece o que acontece. Porque Adão e Eva tinham tudo que era necessário para poder sobreviver. Eles não precisavam comer sim, mas plantar, eles não precisavam trabalhar, eles não precisavam se preocupar com problemas financeiros, eles não precisavam se preocupar se um ia trair o outro, porque não tinha ninguém mais na terra para poder um trair o outro. Então, traição, doença, problemas financeiros, briga, todo esse tipo de coisa que nós, humanos, passamos agora nesse mundo caído que a gente vive. Adão e Eva, eles não experienciaram isso. Eles tinham o que era bom, o que era perfeito e o que era agradável a Deus. Mas Deus, quando ele fez Adão e a Eva ainda não estava formada, ele falou em Gênesis 2:16 para Adão, especificamente para Adão. O Senhor lhe deu a ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja bem que aqui Adão estava sozinho, Eva ainda não existia, e Deus deu a ordem para Adão para não comer da árvore do bem e do mal. Deus é um espírito, e Deus ele se comunicava com Adão e Eva através do espírito. É a única coisa que eu posso falar e imaginar. E o espírito de Adão e Eva era tão sensível ao espírito de Deus que era um diálogo como nós hoje em dia podemos falar. A gente perdeu muito isso, essa parte, mesmo porque quem ainda nasceu de novo não tem o Espírito de Deus, então não tem uma relação com ele. Mas naquele momento que Deus criou Adão e Eva, eles tinham um relacionamento assim.
Só que tinha mais um outro espírito no jardim de Éden, que não era o espírito de Deus, mas sim o espírito de Lúcifer, que foi um anjo de Deus, que foi criado, um anjo muito bonito, maravilhoso, e que um dia ele resolveu que ele tinha que se rebelar contra Deus porque ele queria que as pessoas adorassem a ele e não a Deus. Lúcifer, assim como Deus, também é um espírito, assim como os anjos. A gente não pode ver o anjo na carne. Lúcifer, ele precisava de um corpo para poder se comunicar com Adão e Eva. Então, o que ele fez? Ele pegou um corpo de uma serpente e, através da serpente, ele tentou a Eva. Ele tentou a Eva com o olho e com o desejo, com o entendimento, porque ele falou para ela, Eva come, ela falou, não, do fruto da árvore eu não posso comer. Então, ele foi até Eva e não até Adão. Eu imagino que ele foi a mulher e não ao homem, porque quando Deus falou foi com Adão e não Eva. Então, eu acho que Adão, por ter tido uma informação de primeira mão a Deus, ele seria menos sujeito a pecar, a cair na tentação, a cair na armadilha. Mas como a Eva ouviu talvez isso através de Adão, não foi aquela informação de primeira mão e ela pecou. E na próxima parte eu vou explicar como é que o mundo caiu e como que a gente, como ser humano, deu autoridade que Deus nos deu para o inimigo. Isso é muito importante, essencial, básico de entender que Deus deu tudo para nós e que nós entregamos na mão de uma outra pessoa e por isso a gente vive no mundo que vive. Não é por culpa de Deus, não é por punição de Deus, não é por a raiva e a ira que Ele tem por nós, sim por própria vontade, por própria desobediência é a palavra que eu devo falar aqui agora. Então, na segunda parte eu vou falar sobre isso. Então, okay. Obrigada.